Primeiro, em relação ao Brasil. Como todos sabem, nos últimos anos, nós conseguimos reverter, sob a ministra Marina Silva já não está, mas nós conseguimos reverter em mais de 50% o desmatamento da Amazônia, o que é uma conquista a ser celebrada. Porém, nós ainda estamos enfrentando um gravíssimo problema de queimadas na Amazônia que comprometem o meio ambiente da mesma forma, porque a Amazônia é o maior prestador de serviços ambientais do mundo, não apenas pela biodiversidade, pelo seu papel no ciclo da água e da chuva, mas pela sua capacidade de armazenamento de carbono. É o maior armazenador de carbono do planeta. Mas, evidentemente, quando você queima a floresta ou quando você derruba a floresta, você não apenas libera na atmosfera o carbono que estava armazenado, como perde a capacidade de armazenamento da mata que foi queimada. Portanto, nós enfrentamos com sucesso o problema do desmatamento, mas ainda temos um problema de queimadas e a floresta é úmida e, portanto, as queimadas geralmente têm causa humana e esse é um problema que nós ainda não conseguimos superar. Um outro problema importante no Brasil, em matéria de proteção ambiental e enfrentamento ao desmatamento, porque o Brasil, o grande responsável pelo aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis. Mas, no caso brasileiro, não é a queima de combustíveis fósseis o principal responsável pela emissão de dióxido de carbono. É o desmatamento, a principal causa brasileira. É o desmatamento e o metano da criação de gado, mas, sobretudo, o desmatamento. Portanto, para o Brasil, enfrentar o desmatamento continua a ser a principal tarefa em matéria de mudança climática. E uma outra forma importante de enfrentar o desmatamento e punir o desmatamento é uma regularização fundiária. Ainda existe, em muitos espaços do Brasil, uma má definição entre o que é terra pública e o que é terra privada. Há muita sobreposição de títulos e, o que é pior, os cadastros não se comunicam. Tem um do Ministério do Meio Ambiente, tem o do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem os dos registros de imóveis. Um dos esforços que nós fizemos no Conselho Nacional de Justiça, mas ainda não concluído, é criar a interoperabilidade desses cadastros e um monitoramento geodésico que permita a regularização fundiária e a responsabilização de quem esteja desmatando fora dos padrões legais. E, ainda no Brasil, a continuidade da transição energética. Nós temos escolhas éticas complexas nessa matéria, como a exploração do petróleo na margem equatorial. Parece que há uma decisão política no sentido de efetivamente fazer essa exploração. O presidente da República, aqui mesmo na COP, disse que o produto dessa exploração seria canalizado predominantemente para a transição energética, que é o que nós precisamos efetivamente fazer no Brasil. Com algum sucesso, porque nós temos grande quantidade de energia renovável. A nossa energia é predominantemente hidráulica, a energia elétrica é quase 80% hidráulica, e nós temos grandes potenciais de energia eólica, de energia solar e de biomassa. E, aliás, quem estiver acompanhando o noticiário, nós, nesse momento, no Brasil, estamos enfrentando um problema curioso, que é o excesso de geração de energia renovável que não está conseguindo ser absorvido pelo sistema e, portanto, está levando, muitas vezes, ministro Fachin, ainda hoje de manhã conversava com o presidente da Itaipu Binacional, que está aqui no evento, em que o excesso de oferta de energia solar durante o dia, que vai de manhã até 4 da tarde, está congestionando o sistema e obrigando a paralisar o fornecimento da energia hidroelétrica. E esse desencontro gera custos, gera o acionamento das termoelétricas e, portanto, o sistema operacional de distribuição de energia no Brasil
está precisando, nesse momento, de um choque de modernização para ser capaz de absorver o excesso de energia renovável que está sendo gerado. Não deixa de ser uma boa contradição, mas se você não consegue racionalizar o sistema, você perde a energia, ou a solar ou a hidráulica. Quando você paralisa o funcionamento da hidrelétrica, a água que passa e gera energia, você não aproveita aquela energia, você está desperdiçando. Portanto, a transição energética é importante, mas nós, no Brasil, estamos agora enfrentando este capítulo interessante. E, por fim, o mundo, de uma maneira geral, precisa cumprir os acordos internacionais que foram assinados, apresentar as suas contribuições nacionais determinadas e, efetivamente, se associarem a um esforço que depende dos países, que depende da sociedade, que depende da livre iniciativa e que depende de cooperação internacional de uma maneira geral. E o mundo nos deve uma coisa: a preservação da floresta amazônica, a principal floresta tropical do mundo, que está 60% no Brasil, como eu disse, a floresta amazônica, a maior prestadora de serviços ambientais do planeta, absolutamente não remunerados. E, portanto, a compensação financeira que já de algum tempo o Brasil tem reivindicado para que a preservação da floresta seja de proveito para os 28 milhões de pessoas que vivem na região, é indispensável. Há dois fatores indispensáveis para a proteção da Amazônia: que o mundo pague pelos serviços que ela presta e que nós sejamos capazes de desenvolver uma bioeconomia que dê sustentabilidade às milhões de pessoas que vivem naquela região. Portanto, essas são, querido ministro Fachin, as ideias gerais que queria apresentar. Nessa matéria, nós não estamos conseguindo avançar, pelo contrário, temos retroagido. O Judiciário tem um papel importante, não pode ser o protagonista. A transição energética é, sim, o caminho, mas ela agora, nesse momento, enfrenta gargalos. O mundo precisa compensar o Brasil para que manter a floresta de pé seja economicamente vantajoso e viável para as populações locais. Nós precisamos usar as melhores cabeças para desenvolvermos uma bioeconomia da Amazônia que dê sustentabilidade. Precisamos fazer tudo isso com o trem em movimento, porque nós estamos atrasados e com pressa. Muito obrigado.